Deus me honrou, Ele me deu. Olá, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tempos difíceis, não sei como eu suportei. Decisões erradas, tão precipitadas. Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu tô aproveitando e escutando aqui a nossa música, que foi autorizada pela Ana Beatriz, para que ela seja a música do nosso ministério. Depois vocês vão achar lá nos stories. Curada pra curar. Quando olho pra trás, vejo quanto. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Quando tanta gente me acusou, tão desprotegida, era só uma menina querendo encontrar um lugar. Eu e minha filhinha lutando sozinha, como eu iria me formar? Mas tu Raquel, na hora que você quiser já pode chamar, vamos começar juntas, tá bom? me viu, me levantou pra Paz do Senhor, paz do Senhor. curada pra curar. Quando eu olho pra trás, eu choro ao ver que superei, nada me parou. Sozinho eu enfrentei, foi tanto abuso, tanto absurdo, mas olha, eu conquistei. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda. Tudo fez sentido. Obrigada. Essa é a nossa mulher curada, Raquel Braga. Eu vou deixar ela se apresentar e que vocês possam conhecer a nossa primeira mulher, né, que veio fazer parte desse propósito, porque quando ele faz uma obra, ele faz ela completa e ele não precisa nem de gente, nem de distância, nem de dinheiro para realizar aquilo que ele te determinou que fizesse. Ele faz todas as coisas. Raquel, seja bem-vinda, fique à vontade. Essa casa, você sabe que ela é sua, da mesma forma que ela é minha. Nós estamos aqui debaixo de um chamado, de um propósito determinado por aquele que nos enviou. Fique à vontade, pode se apresentar. Todo mundo está doido querendo saber quem você é. Bom dia, pessoal. Olá, né? Como eu gosto de dizer. Eu sou Raquel Braga, como vocês já sabem, sou pastora. Eu tenho formação em pedagogia, especialização em psicopedagogia e ensino especial. E trabalho com mulheres há alguns anos já e gosto muito desse trabalho. E nos conhecemos de uma maneira assim bem interessante, né? Assim, falar sobre a gente mesmo eu acho estranho, mas com relação a me apresentar. Mas eu acho que é basicamente isso. É, naquele videozinho eu não me apresentei como pastora e algumas pessoas me cobraram. Né? Não só a Denise, mas algumas pessoas. E hoje eu também estou entrando na área do empreendedorismo, né? De mulheres. Estamos iniciando aí, com a ajuda de Deus, com a orientação, perguntando ao Senhor o que fazer, né? E, acima de tudo, é tentar estar na dependência dEle, né? Acredito que estou aqui hoje nesse ministério por estar
procurando todos os dias o discernimento de estar na dependência do Senhor, que é eu acho que a coisa mais difícil do ser humano é se colocar na posição de dependência, né? Porque depender não é fácil, mas vou deixar por aqui, porque eu já estou entrando um pouquinho naquilo que a gente vai falar bastante. Falar daqui a pouco. Então, É, gente, a Raquel é uma mulher de Deus, uma mulher muito especial. E hoje, para poder falar desse tema, dessa mensagem, eu não podia trazer outra pessoa, porque o nosso encontro se deu baseado no meu chamado. E eu só não sabia que era o meu chamado até então e que Deus estava me preparando para algo tão grande, tão lindo. Só que eu obedeci o vai. Então, eu quero começar a compartilhar um pouquinho com vocês. Hoje a nossa live, ela é de Deus, sim. Nós vamos falar da palavra sim, porque Deus, ele usa tudo aquilo que ele colocou na terra para nos abençoar e para abençoar as pessoas que que ele conectou conosco através do propósito que ele tem. Então, às vezes, aquela pessoa mais difícil que ele coloca no seu caminho é a que está com a chave da sua resposta. Às vezes, aquela pessoa que você não quer estar junto com ela, aquela que pega no seu pé, aquela que você acha mais difícil, aquela que te incomoda, aquela que tira da zona de conforto, às vezes é a pessoa que vai te levar rumo ao seu propósito. Só que o que nós fazemos? Nós desistimos. É difícil demais, eu não aguento, eu não tolero, eu não suporto, eu não quero conviver com isso. Eu não sou obrigada a passar por isso. E aí, às vezes, nós saímos do centro da vontade de Deus por mero capricho nosso, porque enquanto Deus está falando, eu sei que você não quer, filha, mas os meus planos para você são maiores que os meus. Os meus pensamentos a seu respeito são maiores que os meus. E nesse momento, enquanto ainda tem gente entrando, eu sei que você pode contribuir enviando esse aviãozinho para outras pessoas, porque hoje essa live ela vai ser muito interessante, que a gente vai falar como que Deus conecta propósitos baseado nos dons e talentos que ele colocou nas suas mãos. Aquela viúva falou com o profeta, só tenho um resto de trigo e um pouco de azeite. Eu vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer. E o profeta deu uma palavra para ela. Vai lá e prepara um bolo para mim. E nunca mais faltou pão na casa daquela viúva. Então, o que Deus colocou nas suas mãos? Será que é o dom, a habilidade do personalizado? Estou vendo Rosana aí. Será que foi o cuidado com o cabelo? Será que foi a educação infantil? Será que foi a educação especial? Será que foi fazer uma comida gostosa para alguém que está desejando apenas comer um prato de comida feito em casa? Será que foi limpar o ambiente daquela pessoa que está ali todos os dias esperando você? Porque para ela se sentir segura em um ambiente organizado, ela precisa de alguém que ela conta das limitações dela. Então, aproveita esse tempo que você está aqui, manda o avião, não custa nada, eu vou aproveitar aqui também, enquanto estou falando com vocês, e vou mandar, por quê? Porque às vezes as pessoas elas estão esperando só a gente manifestar, porque é Deus que faz todas as coisas, nós não precisamos fazer nada. É Ele que opera, Ele só precisa do instrumento. Nós precisamos servir de instrumento para poder compartilhar a palavra. Às vezes a gente compartilha tanta porcaria, a gente compartilha tanta coisa que não vale a pena. E por que a gente não compartilha aquilo que é do Senhor? Então, nesse momento, vamos orar. Enquanto eu oro, eu quero pedir para você tirar esse tempinho aí e fazer esse compartilhamento, porque nós temos como alcançar muitas outras pessoas que a gente nem imaginaria que essa palavra aqui ia mudar a história da vida dela. Amém? Eu vou começar orando e no final quem vai orar é a Raquel, porque é ela que vai dar a palavra baseada no que o Senhor direcionar para ela. Amém? Pai, nesta manhã eu me coloco diante
da tua presença, e assim como o Senhor nos reuniu aqui, eu te peço que o Senhor se faça presente, continue conosco, porque a tua palavra diz, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor está. E nós estamos em vários lugares, mas o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e o Senhor pode estar em todos os lugares, como eu sei que o Senhor está. E é o Espírito Santo do Senhor que opera em cada um segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Assim como o Senhor operou na minha vida, baseado nos dons, nos talentos, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, assim que o Senhor colocou nas mãos da Raquel, toda essa trajetória, todo esse caminho, todo esse processo, ó Deus, que nesta manhã, ó Deus, essa palavra seja uma palavra libertadora, ó Deus, mesmo que ela seja de confronto, mas que ela possa libertar cada uma das mulheres, das pessoas que vão passar por ela, que essa live vai chegar até ela, Pai. Nesse momento, ó Deus, eu quero te clamar, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que há mulheres, ó Deus, que estão paralisadas no seu propósito, porque não assumiram, ó Deus, a responsabilidade do chamado, daquilo que o Senhor colocou nas mãos dela e está com os dons parados, ó Deus. Nesse momento, eu te clamo, ó Deus, envia um anjo resgatador, ó Deus, e traga os sonhos novamente, ó Deus. Renova os sonhos de criança, ó Deus, baseado, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para promover na vida dessa mulher, Pai. Coloque, ó Deus, na mente e no coração dela que as dores que ela passa, que as dificuldades, que as limitações, os processos, ó Deus, de sofrimento, eles não vieram para matar, mas eles vieram, ó Deus, para destinar cada uma ao seu propósito. Eles vieram para dar a pista, ó Deus, daquilo que o Senhor nos chamou, ó Deus, para realizar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, nessa manhã, ó Deus, eu quero te clamar pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor esteja libertando cadeias agora, ó Deus, não só sobre a nação brasileira, ó Deus, de mulheres que foram escravizadas, ó Deus, mulheres, ó Deus, que perderam a vontade, ó Deus, de cumprir o seu papel, porque já passaram por tanta dor, tanta exploração, tanto medo, ó Deus, tantas coisas para impedir elas de romper as cadeias, ó Deus, para cumprir o seu propósito. Mas nessa manhã, ó Deus, é manhã de libertação, é manhã de cura, é manhã de restauração, ó Deus, sobre a vida dessas mulheres, ó Deus. Que assim como o Senhor fez comigo e com a Raquel, ó Pai, assim como o Senhor usou, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o Senhor possa fazer sobre a vida dessas mulheres, Pai. E que nesta manhã, ó Deus, não sejamos nós a falar, mas seja o Teu Espírito, que cada palavra que sair da nossa boca possa encontrar, ó Deus, a terra fértil onde ela vai frutificar, ó Deus, porque o que a Tua palavra diz é que o Senhor lança semente, o coração, ó Deus, que está preparado, ó Deus, vai frutificar. Então, nessa manhã eu te peço, ó Deus, encontre corações preparados sobre a nação brasileira, sobre os brasileiros que estão em outras nações, sobre a vida de outras pessoas, ó Deus, que vão, ó Deus, encontrar, ó Deus, essa palavra e direciona profeticamente para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra na vida delas, ó Deus, e que elas possam entrar, ó Deus, debaixo, Deus, do Teu propósito, ser conduzidas, ó Deus, para cumprir aquilo que o Senhor determinou para elas nessa terra. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Deus nos abençoe. E nesse momento, eu vou contar para vocês 2 minutinhos do que começou isso na minha vida. Muitas pessoas pensam que eu estou aqui, que eu trabalho com pele, e para quem já me conhece, acha que foi uma escolha minha desde a infância. Não, o meu sonho era ser médica, eu queria ser médica para salvar as pessoas. Aos 6 anos de idade, eu me converti ao Senhor Jesus através da vida de uma missionária que veio da Holanda e contou a história dela. E naquele dia, naquela igreja, o chão da igreja ainda era um chão batido, ainda não tinha colocado piso. E eu lembro direitinho, eu levantei minha mão e sentei na frente dessa missionária e falei assim, eu quero Jesus, eu quero que Ele cuide de mim. Eu quero ser igual você para falar de Jesus para todo mundo, eu quero ser uma missionária.
E aí, com o passar dos anos, né, com as nossas histórias, Deus vai nos encaminhando ao propósito exatamente como é a vontade dele. Então, desde pequena, eu sou ruiva natural, sempre falei aqui com vocês, e sempre tive um problema muito sério de pele, que era as sardas, que me incomodava absurdamente. Hoje, na escola, chama bullying, mas na minha época não existia bullying, era simplesmente aquelas ofensas, e para mim era muito difícil de reclamar, porque eu nem sabia onde que estava doendo. Então, eu me calava e me trancava no banheiro, na escola, onde eu estava, eu tinha um livro na mão, eu carregava livros na mão para me ler e não ter que conversar com ninguém. E aí eu sempre estava muito sozinha. Quando eu estava no meio da turma, eu sempre queria chamar atenção. E aos 15 anos de idade, eu passei por uma experiência muito linda, onde eu fui num lugar e eles estavam fazendo experimentação de produto. Eu já tinha passado por diversos médicos por causa da pele. Eu incomodava minha mãe bastante. E minha mãe nunca deixou de me atender, só que a gente não encontrava as respostas. Eu acho que ela ficava até um pouco sem rumo, porque ela não sabia qual resposta que ela dava para mim, né? E aí ela já me levava aos médicos, eu já tinha usado ácido na pele. E com 15 anos eu fui num encontro com uma amiga, chamou uma coleguinha na época. Ah, vamos lá, vai ter. Eles vão passar creme no rosto da gente. Quando falou que ia passar creme no rosto da gente, eu falei assim: não, que legal, vai ser top. Quem sabe eu saio de lá e não tenho mancha mais. Aí as minhas sardas vão embora. E aí eu recebi aquele momento de cuidado, era um momento de apresentação de produto mesmo. Lembro direitinho, a empresa era a Raco. E aí foi o meu primeiro contato com pele. E aos 19 anos, quando eu já era mãe da Lara, eu já estava num processo de muita dor e sofrimento, que eu não sabia o que eu ia fazer para minha filha. Eu estava como se fosse perdida no mundo, né? Sem saber o que eu ia oferecer para ela. E aí eu tive contato de novo com os produtos de pele. E aí dessa vez foi com produto de pele importado. E aí eu lembro direitinho que um dia eu escutei uma frase assim de uma mulher lá no fórum quando eu trabalhava. Ela chegou de viagem, ela conversando, né? Eu era aquela que pegava o pão e fazia os recados. Aí ele estava tomando café. Ela falou assim: melhor coisa do mundo é o dia que você puder colocar um creme importado na pele. E aí aquela palavra ficou no meu ouvido. E aí no dia que eu tive a oportunidade de colocar um produto importado na pele, eu falei sim, esse produto vai resolver o problema das minhas sardas. E eu acreditei muito naquilo. Só que eu não tinha dinheiro, né, gente? 19 anos, mãe, morava na casa da minha mãe, mãe solteira. Eu fui mãe solo, tá? Hoje vocês veem eu aqui com família, com o Ari. O Ari chegou na história tem 14 anos. Mas a Lara tem 17, então a Lara já existia, o Caleb também. Então depois vocês vão saber um pouco mais sobre isso. Mas aí na questão da pele eu falei, todo mundo tem um tio rico, né? E aí eu liguei pro meu tio rico de São Paulo e falei com ele, eu preciso de R$ 2.500 que eu tô fazendo um negócio que eu vou ficar rica. Eu preciso de R$ 2.500 emprestado para me comprar uns produtos. Não era nada, aquilo ali era porque se eu comprasse os produtos e para me usar na minha pele, eu poderia vender aqueles produtos se ele fosse tão bom mesmo. Eu acreditei só de ouvir falar que era bom porque eu tinha aquela frase dos meus 14, 15 anos lá no fórum, que o dia que você usar um produto importado na pele, você vai ver como é que sua pele vai ficar. E aquilo eu acreditei e guardei aquilo dentro do meu pensamento como uma verdade. E o tempo foi passando e isso foi uma verdade. E foi exatamente assim que eu comecei o meu negócio de pele. Era uma necessaire, não era bonita como essa. Essa aqui eu já ganhei de presente, ministrando. Foi o meu primeiro presente desse ano. Eu saí de patinho falando assim, eu preciso de uma necessaire maior, porque a minha necessaire tá muito pequenininha. Agora eu guardo muitas coisas nela. E aí eu fazia exatamente assim. Eu precisava de 3 produtos. Eu aprendi que o tônico era o produto principal. Ninguém nunca tinha falado isso. Que eu precisava limpar meu rosto, passar um tônico e usar protetor. E qual foi a ideia brilhante? Raquel, já tenho uma palavra para te dar profética nessa manhã. Você foi empreendedora desde que você nasceu. Amém. Ei,
é a capacidade de mudar qualquer situação. Então, eu vou falar aqui, nessa manhã tem mulheres empreendedoras aqui dentro dos lares, tem mulheres empreendedoras aqui que ainda são filhas dentro da casa dos pais, tem mulheres empreendedoras aqui que elas não se sentem dessa forma, mas Deus já colocou esse dom sobre a sua vida, porque o empreendedorismo é a capacidade que nós mulheres temos de mudar qualquer situação. Não se fala de dinheiro, de trabalho e de profissão. O empreendedorismo é a capacidade que nós temos de mudar qualquer situação. E a Bíblia já dizia isso, que Deus nos deu todas as coisas. Em Provérbios 31, aquela mulher, ela vendia, comprava, administrava, gerenciava e dava trabalho para suas servas. Então, significa que as coisas dela eram todas organizadas e que era um empreendimento muito grande, porque, inclusive, ela dava comida para os necessitados e, no tempo do frio, ninguém da casa dela tinha falta de nada. Mas o marido dela sentava à porta da cidade junto com as autoridades da terra. Ele era honrado por aquela mulher que ministrava tudo. Então, nessa manhã, eu já estou profetizando sobre a vida de vocês que estão aqui, vão passar por essa live. Vocês são empreendedores porque vocês nasceram com o Espírito de Deus dentro de vocês. E a partir do momento que você convida esse Espírito para estar na sua vida, ele vai fazer parte da sua história de vida. Esse primeiro versículo, não é um versículo não, é Provérbios de 10, 31, de 10 a 31. É a mulher sábia, depois vocês estudem ela lá. O versículo base para a gente hoje é: e chegando a vez de cada moça, está lá em Esther 2, 12. Essa é a base do nosso chamado do Ministério Curadas para curar o Brasil. E chegando já a vez de cada moça para vir rei Assuero, depois que foi feita cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses. 12 meses, escreve aí, 12 meses. 12 meses, porque assim se cumpriam o dia das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra. 6 meses com óleo de mirra. E 6 meses com especiarias e coisas para purificação das mulheres. As especiarias eram os cremes e tudo aquilo, os ungüentos que era usado. Quem escreveu 12 meses, eu já estou profetizando sobre a sua vida. Assim como Deus fez na vida da Raquel, mudou a história dela em 12 meses. Depois do nosso encontro, é a promessa que Ele colocou sobre a vida de todas as mulheres que se conectaram conosco neste ano de 2022, quando começou o primeiro propósito. Por isso que eu falei, eu vou começar profetizando. Porque se você é empreendedora, se Deus te escolheu, se Deus te capacitou, se Deus te colocou aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não veio chegar aqui porque nós estamos divulgando, porque tem gente te chamando, não. É porque o próprio Espírito Santo te trouxe. Então, Raquel, você está aqui porque Deus te escolheu para fazer essa transformação, que você já está um pouco mais da metade do processo do Ministério Curado para curar, para poder te dar esse destino de acordo com tudo que você viu. E agora é com você. Pode falar, assim como Deus usou os dons e os talentos há 18 anos atrás para estar aqui hoje, eu sei que Ele vai usar tudo que Ele colocou nas suas mãos. Amém, amém. Assim, para eu contar o meu processo de cura, que o processo de cura ele é contínuo, mas principalmente na vida espiritual, na nossa vida do dia a dia, porque a gente sempre está recebendo alguma coisa, né? Ele é muito longo, porque o meu processo de cura começou, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Tem bastante tempo, né? Eu deveria ter 20 anos quando o Senhor começou o meu processo de cura. E eu louvo a Ele por tudo e pelo que passei. Mas uma das coisas, a Denise colocou como o nosso versículo base, é Esther 2, de 10
Esther 2, né? Na realidade, Dois, é um 2, 2, né? 2, 2? 12. Uhum. 12, 2, 12. E falando dessa mulher, é uma mulher extraordinária, realmente, Esther, é uma pessoa, assim, quando a gente vai estudar sobre Esther, né, é algo assim fantástico. Uma órfã, né, que foi criada por um primo e que se tornou uma rainha, né? Então, assim, é tremendo. Deixa Mas o que eu quero falar é justamente o que Esther passou. Eu quero falar, e não vou entrar na pessoa de Esther, mas eu queria ler com você em Romanos 8, 26, eu vou ser rápida, né? Porque a gente tem pouco tempo. 8, eu 26, que fala assim... Raquel, você tem um quadro aqui uma vez por semana a partir de agora. Hoje é né? dia, hoje é Hum, feira. hoje Gente, é... toda terça-feira as lives serão com a Raquel. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la cada dia e ter o privilégio de experimentar um pouquinho de tudo que Deus colocou na vida dela. Então não preocupa não, deixa o gostinho para eles quererem mais. Toda Tá terça-feira, certo. um pedacinho. Mas vou estar com você, né? Negócio com você, sozinha. Claro, claro. Ai, é. Mas vamos lá. Romanos 8, 26, que o livro de Romanos é fantástico. Aliás, toda a Bíblia, né? Não tem nada que não seja fantástico na Bíblia, né? Desde o primeiro capítulo até o último versículo. Ele diz assim para nós: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu vejo que muita gente está nesse propósito, querendo respostas, querendo, pedindo uma infinidade de coisas que todos nós pedimos, queremos respostas. Mas eu quero falar para você sobre viver na dependência do Espírito Santo. Viver na dependência do Espírito Santo, já vou logo dizendo de cara, para não mentir para você, não é fácil. Você aqui, mulher que está aqui, não adianta a gente mentir, assim, ai, vou viver na dependência do Espírito Santo, ai, que maravilha. A minha vida virou um conto de fadas, pirlim, pim, pim, né? Então, daí já dá para você ver a minha idade, né? Pirlim, pim, pim, e tudo aconteceu, que muita menina nova não sabe o que é. Mas, viver na dependência do Espírito Santo significa o estado de dependência, é um caráter de dependência. E depender, gente, não é fácil. É você estar sujeito à subordinação, né? Você depender de algo, porque depender é isso, você vai depender de outra. Quem depende aqui, deve ter mulheres aqui que depende, está louca para empreender ou está empreendendo, começando a empreender para ter uma independência financeira, que hoje é o que muito se diz, né? Ah, eu quero ter uma independência financeira. Só que antes da gente iniciar uma independência financeira, a gente passa por várias dependências. Eu dependi de meus pais, dependi de... E depender de pai e mãe não é fácil, porque tem muitos nãos, né? E poucos sims, pelo menos é o que deve ser, né? Não pode ser sempre sim. E, gente, não é legal. Mas, para eu chegar a uma independência, eu preciso passar pela dependência. Eu preciso passar pelos nãos. E Deus e o Espírito Santo também tem não para mim e para você. Então, depender do Espírito Santo não é fácil. Depender de Deus não é fácil. Ai, que isso, pastora? Meu Deus, que horror, você está falando um negócio desse. Estou falando, porque eu não tô aqui te convidando para uma mentira, eu estou te convidando para uma verdade, né? Viver na dependência do Espírito Santo, a primeira coisa que tem que acontecer. Lá em Romanos, eu disse aqui que a gente precisa, assim, que ele, o Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas, certo? Ele nos ajuda, mas ele não nos tira, ele nos ajuda. Quem tem que sair da minha fraqueza sou eu. Aí, então, a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que dizer não à minha carne. Então, para eu ser curada, eu tenho que dizer todos os dias não para mim mesma. Onde é que você arrumou isso, Raquel? Vamos abrir lá em Efésios 4, versos 31.
tá? Tá dizendo assim, eu não vou ler todo o versículo, até diz assim, que é necessário que eu abra mão. Abra aí, Efésios 4, vou ler, porque o Espírito Santo falou que é para eu ler. Vamos lá. Que eu tenho que abrir mão, olha só, mas se abrir mão eu que estou falando, tá? Que toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre nós, de vós, ou seja, de você, de mim. Nós precisamos abrir mão da nossa carne. Nós que somos mulheres, nós temos muita amargura, nós guardamos amargura, nós guardamos ira, nós temos mania de querer gritar. Ah, não, eu tenho que ser ouvida, eu sou mulher, para ser ouvida eu tenho que gritar. E a gente começa a gritar. Eu já fui assim, né? E se eu não me cuidar, eu volto a ser assim de novo. Então, eu tenho que estar o tempo todo entendendo. Eu estou na dependência do Espírito Santo. Peraí, deixa eu me deter aqui, porque o Espírito Santo quer falar comigo. Sabe, tem gente aqui nessa live, e tem gente lá no propósito, nos grupos, que ele está querendo uma resposta, o Espírito Santo já deu a resposta, mas o grito interno dele, o grito nas suas emoções, ele é tão forte, ele é tão estridente que ele não conseguiu ainda ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Ele não conseguiu enxergar o que ele está mostrando, né? Então, o Espírito Santo ele está o tempo todo nos direcionando. Mas por que é difícil? Porque é difícil depender, gente. É difícil você estar sujeito a uma pessoa porque quando a gente enxerga a pessoa física, já é difícil você querer se sujeitar a ela. Eu estou falando de líderes, eu estou falando de esposo, eu estou falando no âmbito profissional do chefe, do patrão, se você trabalha numa loja, do gerente, se você trabalha numa escola, da direção, da coordenação. É tanta gente acima da gente que a gente tem que se sujeitar. Mas a palavra de Deus nos diz isso, que eu tenho que me sujeitar. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir mão de todas essas coisinhas que parecem pequenas, gente, mas são sérias. Se você for estudar esse versículo, você vai ver o quanto é sério. Você, olha, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia. E outra coisa que ninguém para pensar, malícia. Seja tirada. Gente, você já viu, você está conversando com uma pessoa, tudo ela tem um sentido malicioso. Você fala uma coisa, nossa, fulano, você está falando isso? Aí você diz outra com um sentido nada a ver, mas o brasileiro, nós, né, somos brasileiros, bem brasileiros mesmo, nós temos mania de sempre deturpar a palavra, levar para um segundo sentido. Tanto é que no Brasil você faz leis para favorecer algumas pessoas e eles pegam essas leis e colocam como macro. É uma coisa pequenininha, está dizendo sobre... Aí ele usa aquela lei de uma forma, né, assim, gigantesca. Bom, mas não vamos entrar nesse âmbito. E aí, se eu for citar aqui para você uma das mulheres que eu acho extraordinária nesse assunto de ter guardado toda a maledicência, nós podemos ir lá em 2 Reis, não vou ler, só vou citar o texto, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, fala sobre uma mulher de um profeta que faleceu, e ela foi procurar Eliseu pedindo socorro, porque ela tinha 2 filhos, e esses filhos iam ser levados para ser escravos, e ela também. Porque existia uma grande dívida, e a dívida ela não tinha mais como pagar, ela já tinha pago, já tinha dado tudo o que tinha, e não tinha mais nada. E ela foi lá no profeta, falou, profeta, estou aqui parafraseando, tá, gente? Profeta, meu marido era um homem de Deus, viu? Ele também era profeta, ele era um homem que sabia o que fazia, e agora eu estou devendo, eu vim aqui pedir ajuda, me ajuda, meus filhos vão ser levados para escravos, e aí? Nós que somos mães sabemos muito bem, corremos atrás mesmo de querer salvar nossos filhos. E aí o profeta perguntou uma coisinha que eu vou perguntar para você. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Porque você às vezes está querendo algo
de Deus do pirlim-pim-pim, do abracadabra, para cair, sabe, dos céus. Vai chover, vai chover. Mas espera aí, nada que o Senhor coloque em nossas mãos, nenhuma missão, é nada que nós não tenhamos. E a Denise falou algo aqui surpreendente. Nós somos empreendedoras desde que nascemos, né? Desde que nos tornamos mulheres. Por quê? Porque a gente consegue mudar a situação de muitas coisas. Mas voltando para essa mulher, ela poderia ter dito, olha, meu marido foi irresponsável, ele era um profeta, mas ele agiu erradamente, ele gastou. Não, ela simplesmente guardou toda a maledicência, ela guardou todo tipo de gritaria, de amargura contra o marido, ela foi pedir socorro. Simplesmente socorro. E se você for estudar com detalhes, com calma, e aprofundar na palavra, você vai perceber que ela foi pagando depois que o marido morreu. E o marido fez essas dívidas, ele fez porque ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, queria suprir. Você sabe por quê? Sabe quem era esse homem, gente? Ele era nada mais, nada menos que o profeta Obadias, que foi mordomo de Acabe. E se você sabe quem é Acabe, você sabe que rei terrível foi esse. E sabe por que ele fez toda essa dívida? Para salvar 100 profetas no escondido. Sabe, você está na dependência do Espírito a ponto de colocar sua cabeça, sabe, na forca por causa de 100 pessoas. 100 pessoas que você pode dizer assim, não tem nada a ver comigo, eu vou sustentar esse povo para quê? Eu vou guardar, esconder esse povo com o meu... ele não tinha dinheiro, mas se você for estudar, a palavra de Deus diz que ele foi atrás. Ele foi, sabe... É claro que não é só na palavra que a gente vai nos livros estudar, a gente vai pesquisar bem mais a fundo, você percebe que este homem, Obadias, ele fez uma dívida atroz. E essa mulher estava com ele. Porque você tem mulher que está dizendo assim, mas você, Raquel, não sabe o que está acontecendo, minha vida está virada do avesso, eu estou devendo até minha alma, a culpa é do meu marido. Não, a culpa é sua. Tá? Porque quando o nosso marido erra, nós erramos junto com ele. Porque essa mulher aqui, tudo que esse homem fez, ela estava lado a lado com ele. Era uma mulher de Deus também. Ela estava concordando porque eles acreditavam que o Senhor era era o dono do ouro e da prata. E que ele iria suprir, e que ele iria arrumar meios para pagar os seus credores. Só que uma coisa que eles não contavam é que o marido iria morrer. Sabe? Eles não contavam com isso. Ela não contava com isso, ele não contava. Eles imaginavam que talvez ele poderia pagar toda essa dívida em vida, até porque eu estou fazendo a obra de Deus, né? E tal. Mas eu quero dizer, querida, com isso é o seguinte, que nada que seu marido vai fazer, não adianta dizer para a gente, ou para mim, no fundo, você sabe que seu marido vai fazer. A gente tem percas muito grandes, às vezes, financeiras. E a gente só quer culpar o outro. Nós precisamos trazer a autorresponsabilidade para nós. Não, eu apoiei. Eu poderia ter dito não. Mas eu disse sim. Eu falei, não, eu vou acreditar em você. Então, na hora do erro, na hora não só aponta o dedo, você olha para você e fala assim, realmente nós erramos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos orar junto para o Deus Todo-Poderoso, que pode suprir nossas... Sabe por quê? A oração do marido e da mulher, ela tem muita força. Pode falar, Denise, desculpa. Não, tudo bem. É só pontuando aqui, e porque o marido, o sacerdote, se ele te perguntar se ele pode fazer e você falar que não, e ele quiser fazer, ainda assim, ele tem o senhorio, porque Deus deu autoridade para ele. Então, você vai expor sua opinião. Mas a palavra final é dele, independente do resultado. Porque muitas das vezes a gente fala, mas eu te avisei. Por quê? Porque eu te avisei é o acusador nosso, né, Raquel? Então, exatamente. E você tem... Qual o propósito, Senhor? Qual o propósito disso? Pode continuar. E exatamente, e mesmo assim eu continuo dizendo, a culpa também é sua. Mas eu avisei. Não, peraí, você é o que com ele? Você é o que com ele? Você é uma. Então a gente não pode ficar apontando o dedo, jogando na ferida e dizendo que ele está sozinho. Ele não está sozinho. Vocês são uma. A palavra do Senhor diz que nós nos tornamos uma só carne.
E se nos tornamos uma só carne, que é difícil, um só espírito também. Então, não adianta querer tirar. Mas aí, voltando para essa mulher, o que que ela fez? Ela não ficou apontando para o seu marido os seus defeitos, os seus erros. Ela foi procurar o quê? Ela foi procurar solução. E ela foi buscar solução no lugar certo, porque Eliseu representava um homem de Deus. Ele representava Deus na terra. Naquela época. Então, era como assim, as pessoas queriam ir conversar com Deus, nós não tínhamos Jesus Cristo ainda, que é o nosso hoje intercessor direto. Eles iam ao profeta, e ela foi ao profeta. O profeta, aconteceu isso, eu estou assim. E aí o profeta pergunta, olha só, aí Deus te pergunta, o que você tem em casa? O que você... Ela, não tenho nada, eu não tenho nada. Peraí, lembrei, eu tenho azeite. Escreve aí, Pérez, o que você tem em casa agora? O que que veio na sua cabeça? Escreve aí. Nós queremos saber. Boa. Esqueci de pedir para isso. Escreva aí o que eu tenho em casa. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Porque, olha só, ela lembrou que tinha um restinho de azeite em casa. Ela tinha azeite, uma botija de azeite. Um restinho por quê? Uma botija, naquela época eles ajuntavam, eram muitas botijas, porque se usava azeite não só hoje, como a gente usa para alimentar. O azeite era combustível, o azeite era para sarar passar em feridas. O azeite ele era usado de diversas maneiras, né? Então, ela tinha o que? Azeite, gente. E abrindo um parênteses, o azeite significa o Espírito Santo na sua vida. E aqui, olha a dependência. Olha a dependência. Ela tinha uma botija de azeite. Que maravilha. E aí o profeta falou assim, tá bom, você tem azeite? Ótimo. Você volta para sua casa, seus filhos, vai na sua vizinhança, né? Aí sou eu falando que não tem nada escrito disso, mas você vai por lá e se vira, acha botijas, encha, quantas botijas você conseguir, você coloque lá na sua casa. Ou seja, ele está dizendo, você tem bom relacionamento com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes? Então vá até eles, pede lá as botijas e tal. E aí o que ele falou? Feche a porta. Quando não tiver mais botija, aí você fecha a porta e vai começar a entornar o azeite. E vai entornar. E diz a palavra do Senhor que ela encheu, até o ponto de falar assim, ela falou, cadê? Tem mais vasilhas? Não, os filhos, não tem. Aí ela foi até o profeta, ela não convidou mais ninguém, ela obedeceu. Gente, depender do Espírito Santo, eu preciso primeiro me libertar da minha carne, da minha malícia, da minha concupiscência. Depois é obediência, é saber ouvir. Aliás, segunda coisa, saber ouvir. Terceira coisa, obedecer. Então, eu tenho que primeiro me libertar de mim mesma, que é a minha carne. Segundo, eu tenho que ouvir a voz de Deus, porque ela ouviu a voz do profeta. E segunda coisa, ela obedeceu. O que ela fez? Ela encheu as vasilhas. Quando ela encheu, ela falou assim, tá bom, profeta, e agora? Enchi, o que eu faço? O que ela faz? Olha só, aí o versículo que nós lemos no início diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Qual era a fraqueza dela? Qual é a sua fraqueza? Escreve aí, qual é a sua fraqueza? A fraqueza dela era dívidas. A fraqueza dela, na realidade, era a perda dos filhos, tá? Não era só uma dívida, porque dívida a gente resolve, sabe? Dívida a gente paga. Agora, perder filhos, quantos de nós temos perdido os nossos filhos? E aí, agora, eu não vou falar só perder filhos para o mundo, não. É perder os filhos para nós mesmos, porque nós temos muitas vezes expulsado os nossos filhos de nossas casas com nossas atitudes, com nossos gestos, com a nossa posição. Nós não temos abraçado, nós não temos amado. Tem gente aqui que fala assim, mas eu não quero meu filho dentro de casa porque ele teve opção. Fez a opção lá do homossexualismo, não sei o quê. Ei, como é que você vai dizer para o seu filho que o cristianismo está em você se você não está amando o seu filho? Olha, ele fez a opção, mas ele não vai deixar de ser seu filho, não vai deixar de ser sua
filha. Você precisa amar. E quando eu falo trazer para dentro, sair de casa, não estou dizendo na parte física de sair, porque tem filho que está dentro de casa e não está com você. Tem filho que está morando contigo e não quer ver tua cara. Ele entra e sai sem te pedir bênção, porque na minha família ainda se pede bênção para entrar e para sair de casa, entendeu? Quando chega, quando sai, é o tempo todo, é assim. Então, por quê? Tem filho que nem fala oi, nem bom dia, nem nada. Por quê? Você o está expulsando com suas atitudes. Né? Quantas filhas aqui estão no mundo se prostituindo porque você teve uma atitude rústica com ela, porque você a agrediu com palavras, né? Então, aí você agora está dizendo, não, mas eu não quero mais essa filha para mim, essa filha não é minha. Ei, você tá tendo muita gritaria dentro de casa? Você está reclamando muito? Você está falando mal dos outros? Você está blasfemando? É tudo aquilo que a gente leu no início, né? Leu aqui em Efésios, né? Que eu citei, Efésios 4, 31, quando nós temos que abrir mão da nossa carne. Qual está sendo a sua atitude dentro de casa? Quando seu filho diz qualquer coisa que não te agrade, você está amando seu filho e mostrando, não com palavras rudes e severas, mas com atitude, o seu amor e que aquilo não é correto? Porque eu não preciso dizer assim, ó, meu filho, você não está certo, está errado. Eu preciso reagir com amor. Eu preciso reagir e agir com amor. São duas coisas, porque geralmente a gente reage... Quê? Não, eu preciso reagir com amor. Então, é isso que eu teria mais coisas, mas é isso basicamente que o Espírito Santo está mandando eu dizer para você. Quer depender de mim, filha? Então, abra mão de você mesma, que é a carne, tá? E quando eu cito tudo aquilo lá, porque nós mulheres, nós seres humanos no geral, mas nós mulheres, nós temos uma mania de agigantar tudo, principalmente quando nós não estamos nos nossos períodos bons, né? Nós agigantamos, aí nós guardamos amargura, né? Ontem até conversei com a Denise sobre essa questão de amargura, de ira, de raiva, de ódio. É uma coisa que eu treinei meu cérebro. Opa, eu não vou ficar guardando sujeira, porque uma coisa é certa, você está aqui, não está perdoando. Não perdoa seu marido por causa de um gesto, não perdoa seu filho porque ele disse um não, não perdoa sua mãe, seu pai, ou a pessoa que te criou por bobeiras, por bobeiras. Enquanto que nós temos mulheres saradas aqui, graças a Deus, que perdoaram seus maiores atrozes, sabe? Aquela pessoa que abusou de você. Então, assim, quando você é capaz de perdoar uma pessoa de verdade, mas a perdoar de verdade essa pessoa, você é capaz até de sentar na mesa e comer com ela. Não estou dizendo que você tem que fazer isso todo dia, não, tá? Mas você é capaz de sentar na mesa, comer, e se for preciso. E a vida segue e você sente paz. Agora, tem mulheres aqui que estão dizendo que perdoa facilmente, mas toda vez que tem uma briga, está trazendo lá, vai lá no baú e traz toda a porcaria e põe de volta. Aí vai falar com o filho, aí traz toda a porcaria que o filho fez e joga de volta na mesa. Ei, não é essa atitude. O silêncio e o amor fala muito mais alto. Então, essa palavra que eu tenho, não é fácil depender, mas queira, de fato, depender do Senhor. Mas para depender do Senhor, do Espírito Santo, você precisa, no mínimo, essas 3 coisinhas básicas, tá bom? Obrigada, Denise, por essa oportunidade. Não vou me estender mais, porque se eu for, eu esqueço da hora e vamos lá, né? Então, eu vou cortar por aqui. Amém, Raquel. Eu creio que era o que nós precisávamos ouvir. Eu já anotei aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao meu coração também. E eu quero te dizer, se você quer viver o propósito, você vai ter que suportar o processo. Para mim encontrar Raquel, para a gente poder destravar esse ministério deste tamanho, foi necessário muita renúncia e obediência à voz do Espírito Santo. Baseado nisso, ontem, tem mulher aqui que está falando assim, eu não quero mais fazer o que eu faço, eu não quero mais exercer minha profissão.
acabou, você não vai falar isso nunca mais, você vai falar, Senhor, me usa conforme a tua vontade. Senhor, me usa conforme o teu querer, porque eu quero a tua vontade. Se a tua vontade passar por aí, eu quero viver ela. Eu jamais imaginei que a vontade de Deus ia ser eu entrar e dar 2.500 higienizações de pele de graça para as pessoas, para me poder cuidar de um problema da minha pele. Eu jamais imaginei que o meu lugar de maior dor era o lugar onde Deus ia me fazer conectar com a Raquel e com todas as mulheres do ministério. E com você que está aqui também, porque se você está aqui, o Senhor te chamou para um propósito nesse ministério. Deus tem algo para fazer na sua vida. Você não chegou aqui porque nós estamos buscando você. Você chegou aqui porque Deus te trouxe. Porque a nossa oração é exatamente essa, que o Senhor traga exatamente as mulheres que vão passar pelo processo e submeter para encontrar o propósito. E às vezes o propósito, ele vai depender passar pelos altos e baixos da obediência. E quando eu lembro disso, eu lembro exatamente a Marlene, uma das nossas mulheres curadas que estão nos Estados Unidos hoje. Ontem, uma das clientes que nós atendemos, eu já atendi limpeza de pele dentro de salão, de açougue de carne. Vocês têm noção do que é uma pessoa ir atender limpeza de pele num açougue de carne? Você seria capaz de fazer isso? Não era dentro do açougue, não. Mas o lugar é no açougue da Lala, era o nome que falava. E eu saía da minha cidade e rodava mais de 200 quilômetros. E tinha dias que eu saía daqui chorando e falava assim, Senhor, eu não entendo, mas Tu sabes. Muitas vezes nós subimos uma serra debaixo de chuva e de sol. Teve dia de eu dirigir o carro dela e naqueles pedregulhos. E aí o meu braço com 7 parafusos doía. E eu falava, Marlene, um dia nós vamos descobrir o propósito de Deus. Isso há 7 anos atrás. E hoje nós estamos aqui reunidas. E ontem, antes dessa live, a Ju falou que me conheceu. A Ju é de Brasília. Ela me conheceu nesse trajeto de ir em uma cidade distante para fazer aquilo que Deus me ordenou. Então, você está obedecendo, mesmo que esteja te doendo, mesmo que você está sentindo dor física. Você entendeu o propósito de Deus? Está obedecendo e está falando, me direciona. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe todos os planos e são maiores do que os meus. Então, nós vamos encerrar orando por você, para direcionar essa oração. E nós trouxemos ela, Raquel, foi providencial você falar que você não era pastora, porque não é a sua posição de diploma que te define, mas é aquilo que o Senhor fez na sua vida. E tem mulheres que vão ser atraídas aqui por essa profissão, porque nós temos muitas professoras, pedagogas aqui. Eu sou filha de professora e que depois formou em pedagogia. Minha mãe é uma grande mulher de Deus, que me direcionou segundo o propósito de Deus, porque com todas as limitações e dificuldade dela, ela nunca deixou de me ensinar o caminho correto. E ainda assim, nas minhas desobediências, Deus estava comigo me guardando, porque eu tinha uma mãe que intercedia por mim. E eu nunca deixo de lembrar disso, a oração da minha mãe. Eu falo isso com ela até hoje. Mãe, quando você ora, Deus atende. Ora por mim. Porque a minha mãe é aquela que ora no secreto, que ninguém vê, mas Deus responde. Então, a mãe, o pai, o marido, o filho que você tem é de acordo com o seu propósito. Para de falar que é do diabo, para de falar que está endemoniado, para de falar que você não tem que viver isso, que a escola onde você trabalha não é de Deus, que aquele lugar é um inferno. Não, tudo nessa terra, se você está vivendo debaixo da palavra e da obediência de Deus, é porque Deus está permitindo. É porque Deus tem um propósito, faz parte do processo para te moldar. Se preciso for, eu vou falar com Ele igual eu falei na minha oração. Pode quebrar, Senhor. E eu precisei quebrar e ter 7 parafusos para entender o propósito e obedecer sem questionar. Então, se preciso for, Senhor, elas estão aqui debaixo de uma palavra. Então, se preciso for que o Senhor quebre. Ah, Denise, vai quebrar. Vai, ué, se você estiver disposta, é porque às vezes você não está conseguindo escutar sem tomar uma cepadinha. Então, vai precisar. É melhor você carregar 7 parafusos
do que você perder o propósito, porque hoje eu enxergo quão grande era o propósito e eu não fazia ideia do que estava por vir. E ontem, baseado na prévia dessa live, veio esses testemunhos. Então, Raquel, o seu lugar de formação é o lugar de onde vai sair os maiores testemunhos. Vão ser daqueles alunos, daquelas mães que você foi treinada para educar e te conectou com a minha vida, quando você olhou para mim e sabia que eu carregava algo do autismo por causa do meu filho e eu não aceitava isso. Muito obrigada, você foi luz. Só de você chegar na minha vida. Nunca precisou de você pôr a mão na minha cabeça, mas a autoridade que você carrega, quando você se a pessoa do seu propósito, ela vai ser liberta, porque o poder que existe dentro de você é baseado na obediência que o outro está. E eu só recebi esse poder porque eu estava no centro da vontade do Senhor. E eu sou grata a Deus pela sua vida, pelo seu processo de obediência. Nós temos um tempinho para a gente poder orar. Eu não sei se a live vai mais de 1 hora hoje. Antigamente era só 1 hora. Alguém sabe me dizer aí? Nós temos 2 minutos só. Se não for mais, eu vou entrar de novo para a gente receber. A Raquel vai entrar sozinha no canal dela e vai fazer essa oração. Mas se alguém souber aí se a live está dando mais de 1 hora, me dá uma resposta aqui. Porque eu sei que tem mulheres da internet aqui na nossa live. Me dá uma direção aí, porque se você está aqui, Deus está te direcionando para alguma coisa, não é à toa, não. Responde aí para mim. Live hoje dá mais de 1 hora para ficar salva? Alguém sabe me dizer? Não, então nós vamos na força do Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor coordena a Raquel aí para ela liberar as palavras proféticas chaves dessas mulheres aí no tempo que nós temos. Raquel, a palavra é sua. Ora por nós e encerra. Aí, Amém. tá? Pode ficar à vontade. Vamos orar. Vamos orar. Papai, eu quero te exaltar, te bendizer por estes momentos ímpares que passamos na tua presença e por este momento em especial que estamos aqui com estas mulheres, ó Pai, que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão depois. Senhor, a tua palavra hoje nos diz que viver e querer estar na tua dependência é abrir mão de nós mesmos. Que sejamos capazes, Senhor, de abrir mão de toda amargura que tem sido plantada durante anos em vidas aqui. Que eu possa, Senhor, também vir descobrir se por acaso ainda existe amargura em meu coração, que ela seja arrancada, que o Senhor primeiro me revele e eu abra mão delas. Senhor, que cada mulher aqui seja capaz, Senhor, de abrir mão de toda amargura, de abrir mão da maledicência, da malícia, Senhor, da gritaria, da blasfêmia. Senhor, porque quantas vezes os nossos lares não são alcançados por Ti, por nossa culpa. Nós somos o para-choque das Tuas bênçãos, mas que nós não venhamos ser mais para-choques, mas que nós venhamos atrair a Tua bênção em nossas vidas, com nossas atitudes, com o nosso amor, com a nossa dependência em Ti. Senhor, porque quantas vezes o Senhor nos mostra coisas para orarmos apenas, para interceder por alguém, e nós gritamos e vomitamos aquilo que não é para ser dito, que o Senhor fala para nós, silêncio, é só para você. E muitas vezes queremos mostrar para todo mundo que estamos sendo usados por Ti, que estamos tendo revelação, precisamos ter o Teu discernimento, Pai. E eu agora, Pai, em nome de Jesus, eu agora ministro o discernimento, o desejo em cada mulher de querer o Teu discernimento, porque cada uma venha buscar, para que cada uma venha buscar em Ti discernimento da Tua palavra. Pai, que cada uma venha buscar em Ti a dependência de Ti. Eu sei que não é fácil, não tem sido fácil para mim, Senhor. O Senhor sabe depender de Ti, mas tem sido prazeroso, tem sido extraordinário. Que estas mulheres conheçam o Teu extraordinário, que essas mulheres venham ver, Pai, que conversar contigo, que travar intimidade contigo, Papai,
Pai. É a melhor coisa que existe. É muito melhor do que estar horas e horas nas mídias sociais procurando desesperadamente por algo que não existe, que só existe em Ti. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada mulher nesta manhã com a bênção, Senhor, da necessidade de estar na tua presença, do desejo de depender de ti. Sim, Pai, eu a abençoo, porque isso é uma bênção depender de ti. É uma bênção, é maravilhoso. Senhor, que muitas mulheres venham ser destravadas ao vir te conhecer, que muitas mulheres venham ser curadas, que elas entendam que a cura, essa cura que falamos aqui, essa cura que Denise tem, Senhor, propagado e dito e testemunhado, Senhor, na vida dela, tem sido porque ela tem se colocado na tua dependência e ela tem dito muitas vezes que não é fácil e realmente não é fácil, Senhor. Não é fácil abrir mão de nós mesmos, não é fácil aceitarmos diagnósticos, não é fácil olhar para nós mesmos e nos reconhecer o que somos, porque é mais fácil eu diagnosticar os outros, eu ver o outro do que ver a mim mesmo, mas que cada uma de nós aprendamos a olhar o nosso espelho espiritual, que é o Senhor, e nos procurar e ver em nós, Senhor, a tua presença. Então, Senhor, eu abençoo, Pai, o nosso Brasil. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, estas mulheres que serão alcançadas no Brasil para serem curadas, porque quando somos curadas, Pai, por Ti, nós somos capazes de curar outras mulheres, nós somos capazes de exalar a Tua essência de Gileade, de cura, o Teu bálsamo maravilhoso, o Teu perfume, Senhor, que excede ao nosso entendimento, Pai. Oh, em nome de Jesus, que esse ministério, que essas mulheres que se proporam nesse projeto, nesse propósito, Senhor, para encontrar os seus propósitos, ó Pai. Ó, Senhor, sejam audazes, Senhor, e cresçam abundantemente para a glória do Teu nome, Senhor. Assim eu oro e agradeço por tudo que o Senhor vai fazer ainda neste dia de hoje. Amém. Aleluia! E Deus segurou o tempo, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Não deixe de compartilhar, comentar hoje no comentário lá o que você achou. Se você participou dessa live, dá um print aí, marca a gente. Eu quero te repostar, porque às vezes, quando você faz isso, alguém vai ver e vai falar assim, eu já fiz limpeza de pele com essa mulher em algum canto de Minas Gerais ou do Brasil. Eu já recebi essa palavra e quem sabe essa pessoa vai ser... E ela vai vir em Brasília fazer limpeza de pele, falar do seu chá da beleza, fazer a unção da beleza aqui para nós, em nome de Jesus. Realizar aí, as mulheres de Brasília se levantem, se conectem com a Raquel. O segundo propósito está aberto. Vocês podem compartilhar. O segundo grupo do propósito começa dia 18/6 e vocês são assistidas, gente. Aqui a gente não faz. A Angélica mandou a gente fazer post pro print, Raquel. Peraí. Arrasou. Já. Pronto. Então, o que acontece? Compartilha, porque as pessoas precisam disso. O nosso ministério, ele não está aqui para simplesmente colocar a palavra de Deus e falar assim, se vira. Não, nós estamos aqui para poder te apoiar na nossa vida profissional, sentimental, familiar, financeira. Eu vi que tem muita gente falando da vida financeira aí. Eu tenho visto muita gente. Nós vamos ter lives específicas. Cada uma das nossas mulheres, elas têm dons específicos, talentos que Deus colocou na mão delas. E nós não vamos simplesmente pregar, porque nós pregamos com a nossa vida. Enquanto nós trabalhamos, nós pregamos. Enquanto nós educamos nosso filho, nós pregamos. Enquanto nós cuidamos do nosso marido, nós pregamos. Então, o seu testemunho, você vai ver mulheres de todas as formas aqui, eu tenho certeza que você vai se identificar. Talvez não vai ser com a minha história, mas vai ser com a da pastora Raquel, da Virgínia, da Yara, da Marlene, da Angélica. Tem curso de maquiagem saindo desse ministério. Então,
E amanhã vocês vão saber a novidade aí. Tem curso saindo desse ministério, vocês vão ver. Ela Só ali. respondendo a Juliana aí, que diz que quer conhecer a minha igreja, pode me procurar no privado e a gente vai lá, tá? E a DGO Gama, tá bom? Mas pode me procurar no privado que eu respondo. Ela tá lá no grupo, ela já tá no seu grupo lá. Ótimo, Deus ótimo. No grupo. abençoe vocês poderosamente, que o dia de vocês seja um dia impactante, onde você possa sentir que Deus está te conectando com o seu propósito e te direcionando, baseado em ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer aquilo que ele te direcionar. Fica com Deus, um beijo, tchau!